ok? Vamos ver então, olhem aí como fica. Eu a vi sair sem assinar a petição. Você o conheceu no último julgamento. Tudo bem? Então, aqui nós vamos prestar mais atenção àquela nossa tabelinha. Lembra que eu coloquei de vermelho os pronomes átonos? Eu não falei para vocês que os pronomes átonos eles são meio complicados? É isso. Então, os pronomes de terceira pessoa, átonos, o, a, lhe. Então, nós temos de entender isso. O e o a sempre serão objetos diretos. O pronome lhe sempre será objeto indireto. Lembra que eu falei na aula passada? Só que o lhe é só para pessoa. Tá claro isso? Tá claro? Muito bom. Olhem aí a tabelinha, que aí eu faço praticamente um resumo disso que eu falei. Então, olhem lá. Pronomes oblíquos átonos. Meteceu alienos voceoas lhes. Então, desses pronomes, lembram, eu havia colocado ele em vermelho todos. Aqui eu coloco em vermelho os de terceira pessoa. O a e o lhe. No singular e no plural. Porque esses são os mais complicadinhos. Que não é tão complicado. Vamos e venhamos, correto? Então vamos lá. O a, o os, o as sempre serão objetos diretos. Ou seja, nunca terão preposição na sua frente. O lhe e o lhes sempre serão objetos indiretos. Ou seja, antes do lhe, ele teria uma preposição. Ou seja, ele deu um livro a ela. Ou a Mariana. Ele deu um livro a Mariana. Como é que se eu substituir a Mariana, a é uma preposição na frente de Mariana. Então, se eu substituir a Mariana por um pronome, como é que fica? Ele deu-lhe um livro. Tá bom? Então, o lhe é um pronome oblíquo átono que é empregado exclusivamente para pessoas. Tá ok? Vamos aí a mais alguns exemplos. Olhem que legal aqui, ó. Isso foi tirado do livro, é um excerto retirado do livro Dom Casmurro, de Machado de Assis. Maravilhoso. Então, olhem aí, ó. Meu caro Dom Casmurro, não cuide que o dispenso do teatro amanhã. Venha e dormirá aqui na cidade. Dou-lhe camarote, dou-lhe chá, dou-lhe cama, só não lhe dou moça. Olhem que legal essa passagem. Então, nós vamos prestar atenção aqui. Lembrem, ó, eu grifo sempre os verbos. Por quê? Quando você grifa o verbo, você vai prestar atenção nas palavrinhas que orbitam a este verbo, para você verificar se você está empregando corretamente ou incorretamente as palavras que estão ligadas a ele. De modo especial, quem? Ou de modo especial, o quê? Os pronomes, tá bom? Então, olhem lá. Olhem aí embaixo. O verbo dispensar. O verbo dispensar é transitivo direto e indireto. Ou seja, quem dispensa, dispensa alguém de algo. Então, olhem aí. Dispenso você do teatro amanhã. Dispenso você. Objeto direto. Quem eu dispenso? Você. De que? Ó, a preposição do teatro. Objeto indireto. Então, se eu quiser substituir o você por um pronome átono, qual o pronome? O. Então, dispenso o do teatro amanhã. Ou que o dispenso do teatro amanhã. Perfeito? E nós temos o verbo dar. Quem dá algo a alguém. Este algo é objeto direto. Olhem aí, dou cama a você. Dou o quê? Cama. Objeto direto. A quem? A você. Objeto indireto. Então, por isso que se eu substituir a você, eu vou usar o quê? Não é pessoa? Então, eu uso lhe. Então, dou-lhe camarote. Dou-lhe chá. Dou-lhe cama. Só não lhe dou moça. Olha como o cara é, né? O cara vai... Que amigo é esse, hein, meu? O cara dá tudo pro cara ir pra festinha.
Ô Rio de Janeiro, ô carnavais passados. E este ano nem carnaval a gente teve. Bom, deixa pra lá, depois a gente continua aí. Vamos lá? Então, vamos aí continuar. Bom, então vamos prestar bem atenção aqui. Como eu havia dito, o a sempre serão objetos diretos. O lhe sempre será objeto indireto para pessoa. Agora, olhem aqui a tabela. Então, sobram os outros pronomes oblíquos, certo? Então, preste atenção. O me, o te, o se, o nos, o vos, o se. Então, esses pronomes, pessoal, podem tanto ser objeto direto quanto objetos indiretos. Isso vai depender da regência do verbo. Então, o que vai dizer se esse pronome é direto ou indireto será o verbo. Lembrem, se eu digo que eles podem ser direto ou indireto, quer dizer o quê? Esses pronomes, eles não têm preposição na frente. Ok? Então, isso quer dizer o quê? Quando eu digo dou-lhe cama, o lhe é indireto. Mas, se nós colocarmos a oração inteira anteriormente, como é que ele poderia ter dito? Dou cama a você. Então, esse a, que é a preposição, ela desaparece quando eu uso um pronome átono. Dou-lhe cama. Tá claro isso? Vamos prestar atenção a alguns exemplos aqui. Olhem que legal. Cumprimentou-me. Sentou-se ao pé de mim, falou da lua e dos ministros e acabou recitando-me versos. A viagem era curta e os versos pode ser que não fossem inteiramente maus. Também do Dom Casmurro, esse trecho, né? Então, cumprimentou-me, grifaram o verbo. Quem cumprimenta, cumprimenta alguém. Então, esse me é o objeto direto. Cumprimentou-me. Perfeito. E acabou recitando-me versos. Agora, prestem atenção aqui. Recitando, grife. Quem recita, recita alguma coisa ou algo para alguém. Então, é um verbo transitivo, direto e indireto. Ele recitou o quê? Versos. Para quem? Para mim. Então, eu, em vez de colocar recitando versos para mim, eu tiro para mim e substituo pelo me. Fica mais bonito. Recitando-me versos. Então, esse me, ele é objeto indireto. Então, olhem bem, enquanto o primeiro é direto, esse segundo é indireto. Vocês estão entendendo a complexidade e a beleza dessas palavras em língua portuguesa? Então, pessoal, por isso que eu digo para vocês, é muito importante prestar muita atenção nisso. Aqui não interessa se é verbo transitivo direto, se é verbo isso, se é verbo aquilo. Eu não quero saber, a princípio, a questão da nomenclatura da coisa. Eu quero que vocês consigam entender a lógica de seu emprego. Lembrem, vocês, de modo especial, precisam da língua escrita de uma tal forma que outras profissões não vão fazer uso dessa língua. Se vocês, enquanto advogados, enquanto juízes, enquanto promotores, enquanto desembargadores, não dominarem a língua, vocês nunca serão top. Não. Vocês podem passar em concurso. Os macacos, eles imitam os homens. Os papagaios imitam os homens também. Mas não quer dizer que eles aprendem. Não quer dizer que eles vão repetir e vão compreender o que está escrito. Eis a grande diferença entre nós e os animais. Entre os bons e os ótimos. É isso. Infelizmente é essa. E nós estamos aqui para isso, para que vocês consigam compreender essas nuances. Tá claro isso, pessoal? Vamos para uma próxima aqui. Olhem lá. Aqui já é de uma... já não é mais do Dom Casmurro. Preste atenção. Para nadar contra a corrente neste nosso rio poluído,
Basta respeitar a verdade factual, praticar o espírito crítico e fiscalizar o poder em todos os quadrantes. Para aderir à receita de Emmott, é suficiente encarar os fatos com honestidade e independência. Aderir é um verbo transitivo indireto. Quem adere a algo. A algo. Daí a crase na frente, que indica o quê? A preposição a mais o artigo a. Então lembra que eu falei para vocês, o objeto indireto somente para pessoas é usado lhe. Neste caso, nós não temos pessoas. Então, olhem aí, para aderir a ela. Então, eu não posso dizer para aderir-lhe. Bom, então vamos rapidamente, vamos estudar juntos aqui. Então vamos lá, desconheço, grifem o verbo, roubam, grifem o verbo, roubam, grifem o verbo, era permitido, grifem, obrigaram, grifem, ok? Então eu o desconheço, quem desconhece, desconhece alguém, então desconhece ele, eu o desconheço, eu desconheço João, por exemplo, eu o desconheço. Roubaram, quem rouba, rouba algo, o quê? O carro, de quem? De alguém. Então, o carro só pode pertencer a alguma pessoa, certo? Então, nós temos roubar, transitivo, direto e indireto. Roubar o quê? O carro. De quem? Ok? Não é uma pessoa? Então, é o quê? Objeto indireto. Como fica? Lhe. Roubaram-lhe o carro. Perfeito? Os carros roubaram eles. Só que eu não posso pôr eles. Lembra? Quem rouba, rouba algo. Transitivo direto. Eu tenho que colocar o quê? Os, que são os carros. Só que aqui tem uma regrinha que eu não passei ainda. Eu vou passar na próxima aula. Não acaba com roubaram. Não é... Lembra que eu falei para vocês que este M não é consoante, que este M é nasal? Sim. Então, todas as vezes que nós tivermos uma palavra, um verbo acabado em vogal nasal, o pronome átono ele recebe um N. Então, como é que fica? Os carros roubaram-nos. Pessoal, é isso aí. É muita coisinha, mas a gente chega lá. Não era permitido ficar na sala. Quem não era permitido? Eles. Não era permitido a eles ficar na sala. Então, como é que fica? Não lhes era permitido ficar na sala. Como é que fica agora? Obrigaram eles a sair. Não é eles. Quem obriga alguém a. Então, obrigaram eles. Então, como é que fica? Obrigaram-nos a sair daqui. Olhem lá, obrigaram, vogal nasal. Lembra quando eu falei para vocês a importância de entender as vogais nasais? É isso. Porque não adianta eu falar para acabou em M, acabou. Por que acabou em M vai ter um N? É isso. Tá claro isso, pessoal? Muito bom. Olhem lá, eu vou deixar muitos exercícios aqui embaixo. É para vocês fazerem, ok? Uma aula, a cada 3, 4 aulas, ou seja, a cada fechamento de ciclo, de módulo, eu vou dar uma aula só para corrigir alguns exercícios que eu acho os mais complicados. E esses exercícios... muitas vezes são importantes que a gente corrija junto com vocês. Por quê?
porque muitas vezes algumas regrinhas escapam. E quando alguma regrinha ou alguma coisa escapar e nós não tivermos passado aqui, façam perguntas, façam comentários, teçam comentários, é muito importante isso, ok? Aqui embaixo vocês podem escrever: Jack, olha, eu não estou entendendo isso, o que pode ser? Tá bom? Eu terei o maior prazer de responder, tá bom? Bom, vamos lá. Por hoje é só, não quero compridar mais, que eu não quero tornar as aulas extremamente cansativas. A próxima aula nós teremos muito mais e vamos continuar ainda com os pronomes, tá bom? Valeu, pessoal, até a próxima aula. Tchau pra vocês!